Olha, vamos começar com uma ideia que talvez pareça meio estranha no começo, mas que faz a gente pensar. E se a gentileza, na verdade, for um baita sinal de inteligência? E a crueldade? Bom, e se ela for um sinal de que alguma coisa ali no cérebro não evoluiu direito? Uau, pesado, né? A melhor maneira de identificar um idiota é procurar pela pessoa que é cruel. Essa frase é a base de tudo que a gente vai conversar. A ideia aqui é que a crueldade não é um sinal de força, mas o completo oposto. Isso já vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente costuma pensar. Então, a proposta aqui é usar uma lente diferente para olhar para as pessoas, sabe? Como se fosse um teste. Um teste para sacar quem tem uma mente mais, digamos, sofisticada. E aí que tá o pulo do gato. A discussão vai muito além de ser bom ou mal. A gente está falando de capacidade intelectual mesmo. A gentileza deixa de ser só uma virtude e passa a ser vista como uma função da nossa inteligência em ação. Mas, para a gente entender bem essa ideia, primeiro a gente precisa encarar de frente um mito bem comum na nossa sociedade. Uma coisa que essa análise quer desconstruir totalmente. Sabe aquela crença de que a pessoa cruel, o vilão da história, tem sempre um plano genial por trás de tudo? Que a crueldade é uma arma usada de forma estratégica? Pois é, em algum momento essa ideia pegou, e muita gente começou a achar que atos cruéis são sinal de uma mente brilhante e poderosa. E aqui a gente consegue ver essa confusão bem direitinho. De um lado, a crueldade é vista como sinônimo de força, de estratégia, quase um plano mestre. E do outro lado, a gentileza. Essa coitada muitas vezes é vista como fraqueza, coisa de gente ingênua, que não sabe se impor. Nessa lógica, ser cruel é quase uma ferramenta de trabalho para subir na vida. É sobre usar um porrete, metaforicamente, claro, para ganhar poder. É tratar quem está em situação mais frágil como se fossem degraus. Simples degraus numa escada para o sucesso pessoal. Bem pesado, né? Ok, agora a gente vai para o coração do argumento. A fonte vai buscar lá na nossa evolução uma explicação para mostrar por que essa ideia de que crueldade é força tá, bem, completamente equivocada. E isso aqui é a chave de tudo. Pensa só, para nossa espécie sobreviver lá nos primórdios, a gente precisava desconfiar de tudo que era diferente, desconhecido. Era uma questão de vida ou morte. Essa reação de medo, de julgar o que não é familiar, está gravada no nosso DNA. É o nosso cérebro mais antigo, o cérebro animal, em pleno funcionamento. E esse caminho aqui mostra perfeitamente como isso funciona na nossa cabeça. Primeiro, a gente dá de cara com o desconhecido. Alguém se veste, fala ou vive de um jeito diferente. Naquele instante, nosso cérebro animal já dispara um alarme de medo ou julgamento. E é aí, nesse exato momento, que a gente chega numa encruzilhada. Vamos agir por puro instinto ou vamos usar o nosso intelecto, a parte mais evoluída do cérebro? E essa é a definição de crueldade que a nossa fonte traz. A crueldade não é uma estratégia, é uma falha. É o que acontece quando a pessoa fica presa ali, na primeira reação, no instinto do medo e não consegue evoluir o pensamento para algo mais complexo. Bom, e com isso, a gente chega na virada da história. É aqui que a gentileza é colocada num outro patamar. Não como um sentimento bonitinho, mas como uma conquista da nossa mente, uma prova de inteligência. A empatia e a compaixão, então, são chamadas aqui de estados evoluídos do ser. Olha que interessante, elas não são automáticas, não são o nosso padrão de fábrica. São estados mentais que a gente precisa se esforçar para alcançar, passando por cima daqueles nossos impulsos mais básicos e primitivos. Ser gentil nesse sentido é um trabalho ativo da mente. Exige que a gente perceba aquele instinto animal de medo e diga, opa, peraí. E aí, conscientemente, a gente cria uma nova resposta, um novo caminho mental. Isso exige flexibilidade, exige sim um esforço intelectual. E aqui a gente tem o grande finale do raciocínio. Olha só o contraste. A crueldade, que antes era vista como plano mestre, agora é instinto primitivo, teste falho. E a gentileza, que era fraqueza, vira força mental e olha que demais, resolução criativa de problemas. A mesa virou completamente. Para fechar a ideia, a fonte traz essa observação, baseada em anos de experiência no mundo corporativo e político. A conclusão é que, no fim das contas, a pessoa mais gentil na sala não é só a mais legal, mas muitas vezes é também a mais inteligente. E a gente termina com essa provocação. Se ser gentil exige mais do nosso cérebro do que ser cruel, o que isso diz sobre como a gente define o que é ser forte?
Talvez esteja na hora da gente repensar tudo isso, não é mesmo?